Já estamos chegando com o programa Mega Profissionais. Como é bom, que alegria estar aqui com vocês mais uma semana e contar com a audiência de todos vocês. Um abraço para os nossos internautas, que sempre contribuem com as suas indicações de pauta para fazermos um programa de qualidade e excelência para todos vocês. Hoje no programa nós vamos falar sobre estética orofacial, vamos também falar dos benefícios assistenciais. Eu sei que vocês estão gostando bastante desse quadro. É um quadro que conta com a colaboração das advogadas, doutora Mariana e doutora Ariane. Inicio o programa agora falando diretamente com vocês que estão passando por algum processo de doença. Quando a gente fala de doença, já tem aquele receio nosso, né? O desequilíbrio emocional causado por algum processo de doença, ele é inevitável e comum a todos nós. Quando nós desejamos felicitações para qualquer pessoa, o que a gente fala? Que você tenha muita saúde, prosperidade, muita alegria no lar, muita felicidade. Em primeiro lugar vem sempre a saúde. Sem ela, nós não conseguimos realizar tudo aquilo que nós desejamos e queremos. Quando nos falta saúde, em primeiro lugar, o que nós imediatamente nos ligamos? Claro, uma força maior do que nós. Aliás, a força primária de todos nós é Deus, né? Todo mundo já fala, olha, eu vou fazer as minhas orações, vou pedir a Deus, ou nós já desejamos, Deus vai te curar, Deus vai te abençoar. E aí nós entramos na presença de Deus e muitas das vezes nós nos ajoelhamos e começamos a exigir, Senhor, o Senhor tem que me ajudar. O Senhor tem que me curar, o Senhor tem que me tirar dessa situação porque eu preciso trabalhar, eu preciso isso, preciso aquilo. E nós já começamos ali a negociar com Deus, né? Olha, o Senhor me cura porque eu preciso disso, eu preciso ajudar outras pessoas. Nós entramos inclusive num processo de negociação e transferimos para Deus, unicamente, exclusivamente a Deus, para que Ele nos cure. Ele nos cure. E a nossa participação? Será que existe? Será que tem alguma coisa que nós podemos fazer para que possamos colaborar com essa ajuda de Deus que nunca nos falta? Você sabia que Deus nunca deixa de responder uma oração sua? Nós já falamos sobre isso aqui no programa e vocês nos acompanharam. Claro, temos sempre essa ligação direta com Deus. E iniciamos esse programa falando de Deus. Recebendo aqui conosco mais uma vez, uma felicidade muito grande, Sandra Assis Maia, que é a nossa colaboradora aqui no programa, que nos ajuda a entender um pouco sobre Deus. Precisamos entender sobre Deus, né? Porque nós às vezes falamos isso automaticamente. Tudo bem com você, né, Sandra? Seja bem-vindo ao programa. Você não acredita que às vezes a gente pronuncia palavras automáticas? Hoje... Nessa ligação com Deus. Exatamente. Às vezes nós temos que parar um pouco, respirar e ter calma com as conclusões. Porque a tendência do ser humano é se colocar no piloto automático. Todo dia faz uma oração, às vezes até meio que repetida, Deus me abençoe, o dia vai ser abençoado, amém, tchau. É tudo muito rápido, né? Então, o que é interessante? É tentar sair do piloto automático, fazer coisas diferentes, porque quando a gente acessa o piloto automático, aquilo ali você se torna rotina. É uma rotina que você faz meio até que sem se concentrar, porque já é uma rotina, piloto automático já se diz, né? Já está no automático. Então, assim, às vezes mudar a forma que vai para o trabalho, às vezes mudar o local que você está orando, porque tá certo que no nosso quarto a gente ora, a gente busca ali a intimidade, mas às vezes apreciar um verde, olhar o céu, buscar de forma diferente, ambientes diferentes também, para você sair do piloto automático. Sim. Porque às vezes a questão até que às vezes a pessoa coloca no piloto automático, eu só vou orar de joelho. Condiciona aquilo. Não, eu só vou orar se eu puder orar em voz alta. Não, eu só vou orar porque a minha doutrina é assim, não desrespeitando doutrina alguma.
É só que nós temos que sair do piloto automático para que nós tenhamos intimidade com o Senhor de forma mais íntima, mais real. Será, Sandra, que para nós é mais fácil isso? Vamos recordar um pouco de Jesus, né? Jesus subiu a montanha, né? Fez o sermão da montanha e fez a oração que nós conhecemos hoje como Pai Nosso, né? Pelo menos a derivação dela, acredito eu. Não sei se foi no Sermão da Montanha, não estou bem associando as passagens, tá? O mais importante não é a passagem, é ensinamento. Então Jesus foi e ensinou, olha, eu vou ensinar para vocês como orar, porque o povo pedia. Como é que eu devo orar? Como é que eu devo buscar a Deus? Jesus foi e falou, eu vou ensinar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Ele ensinou, mas ele não deu a bula, né? Essa aqui é a bula. Então, toda vez que você quiser falar com o pai, você tem que falar exatamente essa palavra. Não foi isso, né? Eu creio que seria assim, a oração que o Senhor nos ensinou. Se nós pararmos, aí é um sinal de que a gente pode citar como exemplo de piloto automático. Se eu orar o Pai Nosso no piloto automático, eu não vou ter revelação e entendimento do que eu estou pronunciando e do que aquela pronúncia vai fazer na minha vida. Porque quando eu faço só para fazer na vida, só para o externo, quando eu faço artificialmente, não tem valor algum. Então, quando a gente para e fala, gente, Pai Nosso que estais nos céus, gente, se já começa o Pai Nosso e o significado de cada coisa que é pronunciada, só o Pai Nosso é uma oração completa. Sim. Mas ela tem que ser fora do piloto automático, fora do artificial. E o interessante é que tem todo um motivo, né? Jesus estava no monte, porque dali, na época, né, para que ele visse todas as pessoas, para que aquela multidão chegasse ali, tinha um motivo que ele estava ali. E hoje muitas pessoas têm uma visão que tem que ir para o monte para orar, que lá que vai entregar, que tem que fazer certas coisas, não que seja errado. Se for, naquele momento, algo que Deus quer que você faça, mas não especificamente, Deus só vai receber sua oração ou vai atender o seu pedido se você estiver no monte. Então tem todo o que significado teve naquela época Jesus estar no monte. Ele tinha que estar num lugar, numa altura que ele pudesse ver. Então assim, vamos trazer um pouco mais para a gente deixar de ficar mistificando, escolhendo coisas demais, sendo que depois que Jesus morreu na cruz e pagou um preço por nós e saiu de toda... E ele pode estar em nós através do Espírito Santo de Deus. Não é local. Somos nós somos templo, morada do Senhor. Então, assim, para buscar essa intimidade, para querer ter esse relacionamento real, nós temos que sair um pouco dessa condição de colocar um obstáculo. Não, eu tenho que estar lá no monte para Deus ouvir, porque essa oração ela vai ser mais forte ou o meu pedido é grande. Eu preciso ser verdadeiro com você. Eu não sabia dessa ligação. Eu não sabia que essa associação era feita. Eu não sei vocês. Eu não sei se realmente vocês também sabiam disso. Mas nós temos que tomar muito cuidado para não usarmos amuletos, né? Exatamente. Uma vez igual da Bíblia, né? Você sai com a Bíblia. É igual a gente vê, nossa, Jesus no deserto. Ali, a tipificação ali quando você busca, você precisa estar no deserto, ali você está tendo uma luta mental. Ali está no deserto, é ele com ele mesmo entendendo e recebendo toda a direção de Deus, negando-se a si mesmo e aceitando tudo que ele tinha que enfrentar. Agora raciocina, na hora que ele recebeu, que ele foi batizado, que ali, ele foi batizado por João e que ele começa a ter essa luta, ter esse deserto, essa aceitação, que tudo, ele já sabia tudo que ia acontecer. Então, assim, quem disse que de uma forma, em alguns momentos, nós não estamos no deserto? Nós temos que negar nós mesmos, nós enfrentamos pensamentos nossos, pensamentos que não são o que nós pensamos que é, mas sim você fala, Deus, não é o que eu penso, é o que o Senhor pensa.
Quando Jesus é batizado, ele fala, faça a sua vontade. Quando nós falamos para Deus, faça a sua vontade, então prepare-se. Vai ter a luta, vai ter os desafios, você vai para o deserto, você vai passar por várias coisas, vários nãos, mas você vai ser aprovado. Então a questão, vamos ter cuidado quando a gente imagina que um local especificamente, ou que uma pessoa especificamente, vai ser a forma que você vai ter a sua intimidade com Deus. Agora a maioria de vocês está me perguntando aí, estão se perguntando, né? Mas o que isso tem a ver com cura? Quando você começou, você falou que ia falar sobre cura, sobre Deus. É o processo, né? Se nós chegamos e imploramos a Deus e pedimos a nossa cura física de algum mal, uma doença qualquer que a gente esteja passando, nós primeiro temos que fazer uma avaliação, né? Uma autoavaliação. Deus nos cura, sim, nós temos que pedir a cura da perna, a cura do câncer, a cura de uma outra doença, temos que pedir essa cura. Mas na verdade você precisa se autoanalisar. Porque a cura não vem para a perna especificamente. Porque não adianta curar a perna e o coração está sujo, né? O coração não tá amargurado, está com raiva de alguém, desejando mal para outra pessoa. O que você está fazendo? Você está envenenando o seu corpo. Cura a perna, a doença vai aparecer do outro lado. Porque não curou a origem disso. Deus pode sim nos curar. Claro, óbvio. Ele pode tudo. Ele criou tudo. Parte tudo dele. E vai voltar tudo para ele. Isso é óbvio. E por que Deus não consegue? Nós já falamos sobre isso aqui. Por que às vezes um consegue a cura e o outro não? Ou a cura vem pelas metades? Precisamos fazer uma autoanálise. Será que não somos nós que estamos provocando a doença? Deus cura de um lado e nós adoecemos de outro. Será que a nossa alma não está doente refletindo no nosso corpo? Então, hoje a maior parte dos problemas de saúde decorre de problemas psicossomáticos, problemas emocionais. Então, é importante a pessoa ter a consciência de buscar a raiz do problema, buscar ajuda e ao mesmo tempo também não deixar, se existe a medicina para buscar, fazer exames, fazer os exames de rotina, cuidar da saúde, existe sim, e é importante. É Deus também. Também é lógico, se Deus proporcionou que exista, que tenha, é lógico que é importante. Óbvio. Né? Isso aí é a pessoa ter consciência e ter maturidade. Agora nós temos que sempre observar que nós não somos só físico, nós não somos algo que não tem alma, que não tem pensamento, que não tem sentimento e que não tem emoção. Então o que é a alma? A alma é emoção, é a mente e a vontade. Então ela é o controle e hoje é comprovado que nós não dependemos só do que comemos para ter saúde. Nós dependemos do que pensamos. Se nós pensamos muitas coisas negativas, temos muitos medos, muita ansiedade, muita angústia, ressentimento, automaticamente isso vai transformar em doença. Agora vocês estão entendendo por que todos nós adoecemos, né? Porque todos nós temos problemas. Não tem ninguém que é perfeito. Desafios. Desafios, exatamente, muito bem colocado. Então, nós vamos entendendo esse processo. Vocês, nós, juntos, vamos entendendo esse processo. O assunto é extenso. Impossível de nós falarmos sobre isso, esgotarmos esse assunto. Exatamente. Né? Eu queria deixar pelo menos assim, hoje, né? Vamos pensar que nós somos espírito, alma e corpo. E todos os três precisam de alimento, né? Nós precisamos alimentar nosso espírito, então é ter nossa intimidade, a nossa ligação com o Senhor. Nós temos que ter ajuda e ter cuidado com as nossas emoções. Vai ter momentos que nem nós mesmos vamos fazer bem para nós mesmos, então nós precisamos de ajuda. E tem o físico, que a gente precisa cuidar bem desse templo, que é a morada do Senhor e que é especial. Então, os três estão em equilíbrio, os três com a mesma assistência alimentar, eu acredito que é equilíbrio e é saúde. Vamos falar sobre isso, principalmente, porque na maioria das vezes também, aquilo que parece ser um mal pode ser um remédio.
Exatamente. Né? Tratamento. E às vezes o tratamento dói um pouquinho. Ah, com certeza, o remédio pode ser amargo, mas cura. Mais cura. Isso. Muito obrigado, Sandra. Semana que vem a gente conversa e fala mais sobre isso, tá bom? E o programa Mega Profissionais só está começando. Daqui a pouquinho vamos falar de estética. Vamos falar do uso do Botox na odontologia e como ele pode melhorar a sua estética orofacial. Se eu fosse você, não sairia daí. Eu volto já já, depois do nosso intervalo. Prêmio Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional dos principais veículos de comunicação. Assessoria Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega Profissionais. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio me trazer o troféu. Esse troféu aqui, Loro. Eu estou trazendo aqui o troféu do Mega Profissionais 2003. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né? Eu gostaria de agradecer à Rede Mega de Comunicação a escolha do nosso programa como o melhor talk show. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Saiba mais pelo site www.mega.com.br. Já estamos de volta e agora vamos falar de harmonização orofacial. Toda vez que nós ouvimos ou associamos essa parte orofacial, já entendemos que tem alguma coisa ligada à odontologia. Claro, vocês já ouviram falar sobre esse assunto, mas agora nós vamos inclusive falar sobre alguns mitos e verdades do uso do Botox dentro da odontologia. Estou recebendo aqui no estúdio a doutora Graziele Caiado, que aliás é muito simpática, muito bonita, né? Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda aqui ao programa Mega Profissionais. É a primeira vez que nós estamos tendo esse contato pessoalmente com a senhora, né? E aí escolhemos para falar sobre mitos e verdades do uso do Botox na odontologia. Aliás, é uma saia meio justa, né? Porque muita gente tem muita dúvida a respeito, né, doutora? Quando a gente fala de harmonização orofacial, por que não é harmonização facial, doutora? Porque vai além da boca, né? Então começa na boca, em todo o sistema estomatognático, face, cabeça, pescoço, que é a área de atuação do cirurgião dentista. Antigamente parecia ser mais simples, doutora. A gente ia até o dentista, né? E inclusive a palavra era essa mesmo. O dentista queria melhorar o sorriso, ou a gente queria melhorar a maloclusão, né? E aí o dentista focava nos dentes. E às vezes não ficava um resultado muito satisfatório, né? Hoje a gente já entende que é o conjunto, é isso? Exatamente. Não, hoje em dia a gente não trabalha dente sem trabalhar face. É indissociável os dois, a face e os dentes. A gente faz a harmonização do complexo, da face total. Certo. A questão do uso do Botox, né, que ficou ampliamente conhecido, aliás, é uma marca, o nome correto é a toxina botulínica, que tem várias marcas que derivam disso, né? Exatamente. E nós acabamos ficando conhecendo mais como Botox, né? O Botox dentro da odontologia, ele é autorizado? A nossa profissão, ela é respaldo pela Lei 5.081 de 1966, em que nós podemos prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas. Então, a toxina botulínica é uma especialidade farmacêutica, assim como os preenchedores faciais. E até na bula desses medicamentos tem o respaldo de que o médico ou o cirurgião dentista pode aplicar. Mas quando a gente fala de Botox ou toxina botulínica, que seja, quando a gente já fala isso, a pessoa fala, não, é para tirar as rugas, né? É para tirar os pezinhos de galinha, né? O que isso tem a ver com odontologia, né? Especificamente. O Botox, ele não é aplicado na boca, doutor? Tem também aplicações intra e extraorais. Nós fazemos diversos tipos de aplicações. Hoje em dia nós utilizamos muito para dores orofaciais, para DTMs, para auxiliar no tratamento de bruxismo, disfunção temporomandibular. Então a gente usa o produto para o relaxamento muscular da face, para assim o paciente diminuir as dores faciais. É um tratamento auxiliar. Agora o bruxismo a gente já sabe, porque fica rangendo os dentes geralmente à noite. Isso, exatamente. É isso? Agora o Botox também ajuda nisso? Auxilia, porque há um relaxamento da musculatura, a gente faz aplicação em músculos principais da mastigação, que é o masséter, o temporal,
e com isso há um relaxamento de toda a musculatura. E claro que a gente não autoriza o paciente a tirar o uso da placa miorrelaxante, que é aquela plaquinha de acrílico que o paciente usa para dormir. E a gente entra com esse tratamento de toxina botulínica para ajudar a relaxar a musculatura. Doutora, tem uma idade que aparece o bruxismo? Ou é mais comum? Por exemplo, criança a gente não vê relatos. Tem muitos. Tem relatos de criança? Sim. Sim. Porque é muito difícil, como é que o pai vai identificar isso? Né? Os pais relatam que a criança arranja os dentes à noite, faz muito barulho, tem sim. Aí, mas como é que vai fazer isso? A aplicação de botox não pode em criança, acreditou? Pode sim, a aplicação em alguns casos. Aí tem que ser estudado o caso, avaliado individualmente, mas pode ser aplicado. Não tem limite de idade? Não tem limite de idade de aplicação de toxina botulínica. Isso é fantástico. Agora essa questão, depois só tem que voltar aqui para falar mais sobre essa questão do bruxismo, que a gente está falando hoje sobre esses mitos, né? Sim. Igual, por exemplo, a mulher gestante, ou a mulher que está amamentando, ela pode fazer o uso do botox, só que a gente não tem nada a ver, porque ela está amamentando, o botox não entra na corrente sanguínea. O que pode... Tem alguma restrição com relação a isso ou não? Então, muitos profissionais defendem essa tese, né? Que a ação é muscular, que fica no músculo e não vai ter contato com a corrente sanguínea, ou seja, não vai expelir pela placenta ou então pelo leite materno. Mas na bula do medicamento está escrito que não é recomendado. Eu, particularmente, prefiro agir com cautela e não recomendo o uso em grávidas e nem quem está amamentando. É mesmo? Eu achei que não tinha nada a ver. Porque, assim, igual eu cito, reforço, né? Eu pensava que era alguma coisa só. Então, eu mesmo estou amamentando no momento. A senhora está amamentando no momento? Sim, estou e não estou fazendo tratamento. Mas, doutora, nem no pé de galinha aqui, absolutamente nada. Eu prefiro que não corra riscos o meu bebê, né? É uma opinião particular, mas que os artigos científicos defendem, mas tem profissionais que aplicam. Eu, particularmente, nem aplico nos meus pacientes. E nem em mim. Bom, se a senhora é especialista, é conhecida e respeitada em toda a sociedade goiana, está falando isso, quem sou eu, né, que sou um leigo, que vou insistir numa história como essa, né? E acredito também que a maioria de vocês, né? É muito importante a gente obter informações, gente, mesmo aquilo que a gente acredita ou que leu no Google e acha que a coisa não interfere, é importante nós procurarmos um profissional que nos dê isso de uma forma embasada e nada de aventuras por aí. Doutora, se a paciente for lá para fazer um tratamento odontológico ou tiver uma questão de bruxismo, qualquer fato semelhante a isso, e ela desejar fazer só a questão da aplicação do botox para melhorar a face, existe um diagnóstico semelhante? Exemplo, olha, eu estou com um sorriso, estou achando que o sorriso meu está torto, não está legal, ou não está, estou com aquele sorriso gengival. A senhora faz algum tipo de aplicação externa que não seja diretamente no sorriso e dá um resultado positivo para ela? Sim, nós temos o sorriso gengival, né, que é um excesso de exposição de gengiva. É um sorriso que não é estético e muitos pacientes, existem tratamentos invasivos, como cirurgias para fazer a gengivectomia. Mas muitos pacientes têm medo da cirurgia, não querem fazer, aí a gente faz a aplicação de toxina botulínica de 6 em 6 meses, aí a gente tira a tonicidade do músculo, e aí o lábio everte, abaixa e a gengiva não aparece. É um tratamento funcional do lábio, né, que nós fazemos. Exatamente. E acaba tendo um ganho estético, né? São indissociáveis, na verdade, né, a estética da função. Atualmente existe uma liminar que alguns meios de comunicação falam que o dentista está proibido de usar a toxina botulínica. Só que isso é uma inverdade. A toxina botulínica ela é utilizada no nosso cotidiano para diversos tratamentos funcionais. Então, assim, é altíssima procura e isso é uma inverdade que algumas entidades publicaram e acaba que a população fica, né, acreditando. Receosa. Exatamente, fica receosa. Não vai, né? É por isso que nós convidamos a senhora também. Eu falei, olha, vai ser até difícil algum odontólogo falar, porque está proibido e tal, né? Mas eu não tinha essa informação que você acabou de falar pra gente. Né? Não, não Inclusive, está proibido. Inclusive, 66 o decreto. Exatamente, é a lei que rege a nossa profissão, né? De 1966. Exatamente. Só que aconteceu que o CFO, o Conselho Federal de Odontologia, ele fez algumas resoluções e no final do ano passado a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica conseguiu uma liminar proibindo o cirurgião dentista de atuar exclusivamente na estética. E essa liminar ainda está valendo. Então,
Hoje, exclusivamente na estética, o cirurgião dentista não está atuando, certo? Mas é uma liminar que nós temos certeza que ela vai cair, porque a gente trabalhar a face do início ao fim da faculdade, nas pós-graduações, é algo muito palpável para nós. Interfere no resultado do seu trabalho. Exatamente. Não, porque a gente usa para função o tempo todo, né? E como eu te disse, algumas vezes a estética é indissociável da função, né? Questão de sorriso gengival. Muita gente acredita que ele é estético, mas ele é funcional também, né? Entendi. Trabalha o lábio. Preenchimento. A senhora também utiliza isso na estética? Sim, exatamente. Os preenchedores, eu não é utilizo. Não, é totalmente diferente. Eu utilizo o preenchimento com ácido hialurônico, né? Que é extremamente compatível com o organismo. Me dá um exemplo para a gente ilustrar isso melhor. O preenchimento labial, por exemplo, né? Ah, não é Botox? Não. Olha aí, o Botox tem algumas utilizações no lábio, mas para dar aquele ganho de volume... Ah, tá. Para aumentar o volume, usa o ácido hialurônico. É o ácido hialurônico. Na face, essas expressões, o que chamamos de bigode chinês, isso interfere também? Também, isso aí é o ácido hialurônico, o preenchedor. Mas a senhora também faz? O preenchimento com ácido hialurônico, sim. Somente ácido hialurônico, viu? Isso é muito importante a gente esclarecer e procurar um bom profissional. Tá na moda utilizar, não na moda, né? A gente vê aí nos veículos de comunicação o pessoal usando preenchedores aí que não são permitidos, né? Sim. Inclusive, essa questão que a senhora apontou aí, esse tá na moda, o que acontece? A mídia agora que está divulgando que apareceu um caso, 2 casos, 3 casos, né? Quando nós observamos que aparecem muitos casos, então realmente a gente fecha um foco para lá. Mas isso, na verdade, vem sendo utilizado há muito tempo, né? Isso nós já alertamos aqui, inclusive com a presença de cirurgiões plásticos aqui no programa, né? Para tomar muito cuidado com o profissional. Essa questão de promoções, muito cuidado com as redes sociais, né? Onde existem aquelas promoções, aquelas situações absurdas que a gente vê. Infração ética, né? Aquele absurdo. Esse tipo de propaganda é infração ética, o antes e depois é infração ética, né? Inclusive tinha até não sei o que, bumbum lá, me fugiu agora, que ela se apresentava como doutora farmacêutica. A doutora farmacêutica não sei o que, é o nome dela nas redes sociais. Mas, gente, é óbvio, né, que aquilo ali não é apelativo, né? Não é uma profissional, exatamente, né? Então a gente não deve buscar preço quando se refere-se à saúde, né? Porque a saúde é uma só. Se você brincou ali, vem a óbito. As pessoas vieram a óbito, né? Por causa de uma questão estética e, claro, buscando valores, preços, né? Doutora, foi muito bom conversar com a senhora aqui. A senhora passou o conteúdo de uma forma muito clara e muito objetiva. A televisão é uma pena que passa tão rápido, né? Mas eu aguardo a senhora mais vezes aqui. Muito Precisamos falar sobre aquela questão do bruxismo, tá? Aprofundar aquilo lá mais, tá bom? Muito obrigado, doutora. Obrigada a você. E daqui a pouquinho nós voltamos, depois do nosso intervalo. Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional dos principais veículos de comunicação. Assessoria Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio me trazer o troféu. Esse troféu aqui, Loró. Eu estou trazendo aqui o troféu do Mega Profissionais 2003. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né? Eu gostaria de agradecer à Rede Mega de Comunicação a escolha do nosso programa como o melhor talk show. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Saiba mais pelo site www.mega.com.br. A Serena tá treinando forte. Ela não quer saber de mais nada. Opa, espera um pouco aí. Que isso? Oi, tem alguma coisa errada aqui. Ô, gente, isso não é legal. Giancarlo, Serena, parem com isso. Excuse me. Desculpa, sinto muito mesmo. Minhas mais sinceras desculpas. Com licença.
Já estamos de volta e agora vamos falar sobre aposentadoria, benefícios assistenciais. Aliás, isso sempre gera muita dúvida, né? O que é um, o que é o outro, quem tem direito, quem não tem direito. Convidamos as nossas colaboradoras aqui do programa Mega Profissionais, as advogadas doutora Mariana Dias e doutora Ariane Aquino, que hoje estão sentadas, doutora Ariane Aquino e doutora Mariana. Tudo bem? Sejam bem-vindas mais uma vez aqui ao programa Mega Profissionais. Obrigada. Bom, primeiro precisamos diferenciar uma coisa da outra, né? Nomear. O que são esses benefícios assistenciais? Os benefícios assistenciais são benefícios pagos por meio do INSS para aquelas pessoas que não contribuem, e a gente até achou legal o tema desse quadro de hoje, porque sempre tem muitas perguntas, né, para aquelas pessoas: eu não contribuo, tenho direito a algum benefício? Pode ser que essas pessoas se encaixem nesses benefícios. Da dona de casa que nunca contribuiu e precisa quer ter uma aposentadoria, né? A aposentadoria é um benefício assistencial. É um benefício previdenciário. Previdenciário. Isso eu quero nomear para as pessoas para que nós possamos entender melhor. Benefício previdenciário seria a aposentadoria, por exemplo. São benefícios pagos aos segurados, aquelas pessoas que contribuem. Com o INSS, ou seus dependentes, ou aquele segurado especial no caso de aposentadoria, os benefícios rurais. Certo. Já o benefício assistencial não tem contribuição. Quem não tem contribuição. Inclusive não pode ter contribuição no momento em que requer aquele benefício. Quais são os benefícios que existem hoje assistenciais, doutora? São 2 benefícios que, na verdade, é praticamente a mesma coisa, só diferencia a questão de idade. Tem o benefício assistencial ao idoso, que ele tem o requisito de ter 65 anos de idade, independente de ser homem ou ser mulher. E tem o requisito da renda, da baixa renda familiar. Certo. E tem o benefício assistencial ao portador de deficiência ou doença grave, certo, que tenha um impedimento para a vida diária, não é um impedimento para o trabalho, ou seja, é uma incapacidade superior à incapacidade para o trabalho. Aquele tipo de deficiência que a pessoa, por exemplo, tem que ficar deitada o tempo todo, não pode se locomover e tem muita dificuldade de sobreviver sozinho. Por exemplo, ou uma pessoa que tem uma doença assim mais comum, a esquizofrenia, por exemplo, que nunca conseguiu fazer uma contribuição, nunca conseguiu trabalhar, justamente em decorrência da doença. Então, ela não pode ter contribuído em nenhum momento da vida dela? Pode ter contribuído. Supondo, trabalhei anteriormente, tem 10 anos que não tenho contribuição para o INSS e cheguei aos 65 anos de idade, mas não tenho os 15 anos para poder aposentar por idade. Posso requerer um benefício assistencial ao idoso. A mesma coisa o deficiente. Mesmo a pessoa tendo contribuído a vida toda, se ela contribuiu uma parte da vida dela, ela perdeu esse tempo, ou seja, não contribuiu determinado tempo. Não atingiu o tempo necessário. Mas acima de 65 anos, ela pode entrar com benefício assistencial. Sim. Qual que é a diferença para a aposentadoria? Existe um teto máximo? Não, a diferença é que o benefício assistencial ele é para pessoas de baixa renda. O que é caracterizado baixa renda? No INSS, se você for diretamente à agência do INSS e solicitar o benefício, para cada pessoa na casa não pode ter valor superior que a 1/4 do salário mínimo. Se esse idoso vive sozinho, mas possui filhos que não vivem com ele, vive sozinho, ele não tem nenhuma renda. Sim, nesse caso ele teria direito ao benefício. Mesmo os filhos morando fora, distante. Justamente pelos filhos morarem distantes, porque se eles morassem na mesma casa, poderia caracterizar como grupo familiar. E aí a renda desse filho interferir na renda do pai, né? E de conseguir o benefício. É aquilo que eu falo sempre a vocês. Nós temos direitos a vários benefícios. Aliás, é uma história no Brasil, isso é cultural no Brasil. Temos vários benefícios, mas as pessoas não sabem que benefícios são esses, não sabem que tem direito e não sabem aonde procurar. Às vezes ouviu falar e o que acontece? Vai lá e procura o INSS, procura de forma equivocada, é rejeitado aquele benefício e a pessoa acredita que nunca mais vai poder ter acesso. E passa situações dificílimas, inclusive para a sobrevivência. Então, essa é a função nossa aqui nesse quadro, levar informações para vocês e falar que é possível sim. Claro,
na maioria das vezes você vai precisar de ajuda de uma advogada que seja especializada, ou um advogado que tenha essa especialização. Isso vai ajudar e muito vocês, tá? Essa é a nossa função, sempre levar essa informação. Essa informação que vocês estão trazendo agora, por isso eu vou ser repetitivo às vezes, mas é para que possamos absorver mais, tá? Essa questão desse benefício por idade acima de 65 anos, para aquele idoso que às vezes não tem como comprovar o tempo de recolhimento, recolheu um determinado tempo ou não recolheu a vida nenhuma, durante a vida toda não recolheu nunca, né? Ele pode entrar com esse benefício. Como é que chama o nome do benefício? Benefício de prestação continuada. Benefício de prestação continuada. Okay. Isso é muito importante. O outro é com relação a... É o mesmo benefício. É o portador de deficiência. Tem uma lei, Lei Orgânica de Assistência Social, chamada de LOAS, que muitas vezes o nome desses benefícios são comumente associados ao nome da lei. Então, popularmente, eles são chamados de LOAS. São LOAS para o deficiente e LOAS para o idoso, né? Esses benefícios. Mas só tem 2 benefícios? Eu pensei que a senhora ia falar, nossa, tem vários, então eu vou falar de alguns que eu lembro. Só tem 2 benefícios assistenciais com essas características. Sim, e é importante também lembrar que não basta só não ter renda e morar sozinho, como aquele exemplo aqui que a gente citou. Mas é importante a gente lembrar também que a Constituição Federal, ela garante àquele idoso, àquele deficiente, a proteção do Estado. Sim. No caso, esses benefícios estariam de acordo com isso, mas também a obrigação da família. No caso, muitas vezes nos procuram, poxa, Tancredo, ou poxa, Mariana, eu não tenho renda, mas meus filhos trabalham, eu tenho um filho que é médico, tenho outro filho que é advogado, que tem... E não me dão assistência. Isso, aí já seria um pouco diferente, porque ele talvez não estaria incluído aí nessa questão da vulnerabilidade social, aí já seria uma questão familiar também, então, que não pode ser jogada totalmente para o Estado. Porque, assim, o Estado ele tem a obrigação de prover, pela Constituição Federal, né, de prover a assistência social de forma subsidiária à família e à sociedade. Então, está previsto na Constituição. O que significa isso? Quer dizer que primeiro a família, posteriormente a sociedade, por meio de instituições filantrópicas, e caso não exista... No último caso, caso a família não tenha condição e a sociedade, que o Estado intervém, que o Estado ingressa como papel de proteger esse cidadão em estado de vulnerabilidade social. O ideal é procurar um advogado entrar com algum recurso, orientar aquele possível segurado. Possa vir a ser segurado. Uma coisa assim que eu queria destacar é que eu falei que para a pessoa conseguir no INSS o benefício, ele não poderia ter mais que 1/4 do salário mínimo para quem reside na casa. Mas isso é o critério de concessão do benefício de forma administrativa no INSS. Caso a pessoa ingresse com a ação judicial, existem outros critérios para oferir a vulnerabilidade social e a miserabilidade dessa pessoa. Então, na justiça, esse critério ele é, vamos dizer, alargado, ele é relativizado. Então, tem-se uma visita da assistente social na casa para realmente verificar se, vamos supor, eu sou casada e meu esposo ganha um salário mínimo. Um outro exemplo também, se ele for aposentado e ela perde esse direito. A jurisprudência, né, tem o entendimento de que a renda do outro idoso que mora na mesma residência tem que ser excluída do cálculo da renda. Então, vamos supor, mesmo que o meu esposo, idoso também, tem aposentadoria. Tem a aposentadoria de um salário mínimo, né? Desde que o valor não seja superior a isso, a renda dele será excluída do cálculo. Então, eu também teria direito ao benefício. E além, tem vários julgados nesse sentido, outros casos também que retiram rendas e também, vamos supor, comprovando gastos, comprovando gasto com medicação, comprovando gasto com aluguel. A gente também pode relativizar essa questão de 1/4 da renda. Mas somente de forma judicial. E ainda tem outras leis, tem o Estatuto do Idoso também, que prevê isso, prevê que esse 1/4 do salário mínimo passa a ser considerado, na verdade, metade do salário mínimo quando tem um idoso
e, por analogia também, um deficiente que receba um benefício assistencial. E aí, isso, como a doutora Ariane estava falando, judicialmente está nuances, né? Isso, judicialmente isso aí está sendo estendido também para aquelas aposentadorias de salário mínimo, porque assim, se a lei fala aquele que recebe benefício assistencial tem que ser excluído da renda, ou no caso daquele idoso, daquele idoso tem que ser a renda considerada metade do salário mínimo, por que aquelas pessoas que recebem aposentadoria também no valor de salário mínimo, elas não podem ter os mesmos direitos, né? Seus familiares não podem ter esses mesmos direitos. Então, tudo isso aí é uma questão de verificar realmente cada caso. Mas depois eu queria conversar com a senhora sobre a questão de pensão também. Sim. Né? Porque é importante só esclarecer um outro fato aí. É importante também, igual eu falei, a assistente social ela faz uma visita na casa, então também não adianta eu morar num sobrado e querer receber um benefício assistencial. Então realmente são para pessoas que estão em estado de vulnerabilidade social. Sim. Então eu não tenho uma renda formal, então eu penso que eu tenho direito ao benefício. Não. Às vezes meu filho me dá um dinheiro, eu trabalho de forma informal e consigo oferir renda. Então não é porque eu não tenho uma renda formal que necessariamente eu tenho direito ao benefício. São muitas nuances, como eu disse, o ideal é consultar um advogado antes de ir lá e pleitear o benefício e acabar sendo excluído de uma forma que seja difícil voltar a tentar essa história. Não é isso? Muito obrigado, doutoras. Muito obrigado pela participação aqui. E daqui a pouquinho nós voltamos, depois do nosso intervalo. Prêmio Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional dos principais veículos de comunicação. Assessoria Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio me trazer o troféu. Esse troféu aqui, Loró. Eu estou trazendo aqui o troféu do Mega Profissionais 2003. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha. Né? Eu gostaria de agradecer à Rede Mega de Comunicação a escolha do nosso programa como o melhor talk show. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Saiba mais pelo site www.mega.com.br. Vermelho, verde, estrada, trilha, uso também. Com, sem, grande, pequeno, terça, domingo, gosto, adoro. Uso, puxo, esse não, esse. Quero esses eu quero também. Quero todo tipo e cor. Quero escolhas, você tem? Se ter opções é importante para você, é importante pra gente. Por isso temos produtos para cada tipo e tamanho de sede. Coca-Cola Brasil, sua sede move a nossa. Já estamos de volta e atenção, noivos. Vamos conversar com vocês um recado muito importante. Você sabe que é obrigatório realizar o pacto antinupcial? Você sabe o que é isso? Bom, vamos contar com a colaboração do tabelião Antônio do Prado e da Fernanda do cartório Antônio do Prado para entender melhor essa história. Isso é muito importante, levar informação para vocês. Seja bem-vindo, senhor Antônio. Seja bem-vinda, Fernanda. Obrigada. Toda vez que associamos alguma notícia importante, claro, precisamos da colaboração de vocês, né? Aliás, a gente pensa que tudo estabilizou, que não tem nada novo, ou que todo mundo já conhece tudo. Não é bem assim, né, senhor Antônio? Não. Sempre tem modificações. E sempre também tem assuntos que já existiam, mas que não é do conhecimento da grande população. Sim. E a pessoa chega lá e é pega de surpresa. Sim. Né? Então essas informações aqui é muito importante, né? Com certeza. Pacto antinupcial. O que é isso? A pessoa, o casal vai para arrumar os processos de casamento, tem 5 regimes de casamento. E só tem um que não precisa, não há necessidade de fazer escritura de pacto antinupcial.
E então a Fernanda vai explicar quais são esses regimes que precisa, obrigatório, a escritura de pacto antinupcial. Isso mesmo. A escritura de pacto antinupcial, ela é um instrumento público, né, onde os noivos vão optar por um desses regimes, como por exemplo, separação total de bens, comunhão universal de bens e participação final nos aquestos. Esses 3 regimes, obrigatoriamente, conforme disposto no Código Civil, o casal precisa fazer a escritura de pacto antinupcial. No regime de comunhão parcial de bens, como o senhor Antônio falou, não há que se falar em pacto antinupcial. Temos também a separação de bens obrigatório pela lei, né, que também não é necessária a escritura de pacto. Para a gente entender melhor, os noivos vão lá no cartório 45 dias antes do casamento para agilizar a documentação, que antigamente a gente chamava os proclames, acho que isso nem existe mais. Existe. Existe ainda esse termo, proclames? Editais de proclama é afixado no cartório e publicado no Jornal da Capital. Certo. Aí vai transcorrer a documentação do casamento. Sim. Naquele momento já tem que fazer o pacto antinupcial? Isso mesmo. É naquele momento? Naquele momento que você vai iniciar o processo, né, que você já opta pela data do casamento, onde vai ser realizado, né, se vai alterar o nome ou não e qual vai ser o regime adotado. Antigamente é dar os nomes, né? Dar os nomes, exatamente. Agora, isso é importante porque às vezes os noivos são pegos de surpresa, Sim. né? Ou então, pode só o noivo ir lá levar a documentação para o casamento ou tem que ir o noivo e a noiva? O noivo e a noiva, né? Porque eles precisam escolher essa questão que nós falamos, sobre alteração de nome. Nós vamos explicar como funciona cada regime para que eles escolham, né, o que melhor vai se adequar para o casamento deles. Isso que eu queria saber. Vocês explicam cada regime? Com porque certeza. Os noivos, tadinhos, os noivinhos que a gente chama, né? São novinhos, estão ali no calor do amor e tudo, né? Acho até meio chato falar dessa questão de separação de bens. Não, antigamente eles não importava tanto, mas agora já importa. Sim. É mesmo? Mesmo. Todos querem saber detalhes de como esse regime vai funcionar em um caso de um possível Mudou. divórcio, em caso de um falecimento. Então é importante, Tancredo, alertar os noivos que conversem sobre o regime de casamento, comecem a se informar, porque nós já tivemos episódios. Tivemos casos. Isso, em que os noivos às vezes começam a discutir e deixam de marcar o casamento naquele primeiro momento. Já tivemos casos. Por não entrarem em acordo com relação ao regime. Você já pensou? Você chega lá pronto para casamento, tá tudo certo, um amor lindo e tal. Vamos falar de separação do tipo... Do patrimônio, então né? Então é bom conversar antes. Bem antes e com a família, né? Isso. Eu acho que é legal falar com a família, porque tem muita coisa que envolve a família. Sim. Mas vamos lá. Esse é o pacto antinupcial. Isso já mesmo. tem que fazer antes, a gente já está entendendo um pouquinho mais. Sim. Tá. E se eles fizeram a cerimônia, já optaram pelo regime de casamento e depois querem mudar? Isso. Quer mudar o regime. Exato, mudar o regime. No antigo Código Civil, o regime era imutável. Não podia mudar. Ah, é? Agora a Fernanda vai explicar que agora o novo Código Civil pode mudar. Isso, né? O nosso Código Civil de 2002, ele permitiu essa alteração do regime, mas somente pela via judicial. Então, se você casou por um determinado regime e depois resolve alterar, primeiro os dois devem estar de acordo, né? Não é possível só uma das partes querer alterar. Estando em comum acordo, o casal vai contratar um advogado e vão iniciar esse pedido pela via judicial. O juiz, analisando, né, a necessidade e se não há nenhum prejuízo de terceiros, vai determinar a alteração desse regime, que vai ser averbado no registro de casamento deles. Com a nova certidão. Uma nova certidão de casamento? É a nova cópia com o novo regime. E se tiver que mudar de nome e quiser mudar de nome também depois, pode acrescentar o nome, não é mudar de nome, acrescentar o sobrenome do marido, alguma coisa assim. Aí é um outro processo também para alteração de nome. Porque quando você já vai habilitar o casamento, isso já é questionado. Então, se você opta por mudar ou não mudar, né, e conclui o matrimônio assim, para fazer qualquer alteração depois, é necessário um processo de retificação. Agora, no ato do casamento, há uns anos atrás, era só a mulher que adotava o nome do marido. Hoje, o marido pode adotar também. Só que tem que há uma diferença. Parece que só 10% dos homens que mudam, né? São pouquíssimos que resolvem alterar. Inclusive, eu nunca ouvi falar, né? Cresceu bastante o percentual de mulheres que também não alteram o sobrenome. Preferem permanecer com o nome da família que já possui, porque às vezes já tem diploma, identidade profissional, vários outros documentos, né?
que às vezes torna-se um pouco dificultoso mudar tudo. Quando a produção me passou a pauta, né, pacto antinupcial, eu falei, gente, qual que é a diferença de contrato de namoro, né, ou contrato antes de casar, alguma coisa assim. Agora eu tô vendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. Né? Eu não sabia que realmente era obrigatório essa questão, né? Agora só o senhor falando de... Tem alguns maridos, né, que não querem e não é muito comum adotar o sobrenome da esposa, né? Exceto nas famílias reais, né? Sim. E quando há o casamento, o marido faz questão. Sim. E a família real faz questão de adotar o nome, isso, né? Mesmo. E fica aqueles nomes extensos. É uma tradição, né, em algumas famílias. Isso mesmo. Agora, só uma curiosidade. Eu sei que não é muito da nossa pauta, mas eu tenho que aproveitar a oportunidade sua. Aqueles nomes que as pessoas eram registradas antigamente, nomes ruins ou vexatórios, ou que agredia as pessoas de alguma forma. Eles nem queriam mais usar aqueles nomes estranhos que deram para ele. Ele pode mudar o nome no casamento, aproveitar a oportunidade do casamento e já fazer essa mudança? Não. Primeiro eu quero fazer uma colocação. Antigamente tinha muito esses nomes, hoje já não acontece. Hoje eles estão registrando, voltou a registrar aqueles nomes, Maria, Joaquim, Maria Eduarda, Maria Clara, né? Então voltou assim. Agora, aí é outra retificação. Quando só pode mudar o nome quando cai em ridículo. Então a Fernanda vai explicar o que é cair em ridículo, aonde requerer. Isso. É importante, Tancredo, ressaltar que a alteração do nome, ela não pode ocorrer simplesmente porque você não se simpatiza com aquele nome. Não gosto, né? Eu chamo Fernanda e simplesmente não gosto de Fernanda, quero me chamar Maria. Então, para você alterar o seu nome, há necessidade de um motivo relevante, né? Ou seja, um caso que te exponha ao ridículo, que te traga um constrangimento, e isso deverá ser provado em um processo judicial. Isso não pode ser feito diretamente em cartório, tá? Então, se é um nome que te traz constrangimento ou que te expõe ao ridículo, você pode requerer, desde que seja pela via judicial e que você comprove esse justo motivo. Pode, vai peticionar, agora ter êxito, a gente não sabe se tem ou não tem. Isso. Isso é o juiz que vai definir? É o juiz que define. Toda vez que fala que a questão judicial, Santana, tem uma preguiça tão grande, porque no Brasil demora-se anos para, às vezes, obter uma solução jurídica, né? Claro que cada caso é um caso, né? Mas, normalmente, é anos, né? O senhor falando do pacto antinupcial. Tá, eu quero mudar a questão do regime de casamento depois que optei. Aí você já me falou que tem que entrar com uma ação... Via judicial. Via judicial. Isso deve demorar demais, porque até sair essa solução, até sair essa questão, até mudar de ideia. Não. Talvez não, existem casos que o processo corre rápido, tá mais rápido, né? Agora. Hoje em dia... mais rápido, porque dependendo do que você considerar, porque antigamente há 10, 15 anos, hoje está mais rápido, 5 anos, 6 anos, até isso, até o casamento já dissolveu ali, né? Não, mas é mais rápido que isso, será? Não, é rápido. Você tem algum caso lá que já teve que fazer essa modificação? Sim, nós já tivemos vários casos que os noivos trazem as sentenças, né? E a gente já faz a alteração do regime. Tem retificação, Tancredo, que não manda nem para o juiz, só para o Ministério Público, é dentro de 5 dias que resolve. Nossa, é muito rápido. Tá, mas aí o judicial, o juiz, ele não dá essa resposta definitiva. Ele manda para o cartório e lá no cartório tem que fazer... Tem que fazer a alteração no registro de casamento, isso mesmo. Uma nova certidão de casamento. Isso, vai ser averbada essa alteração de regime, né? E expedida uma nova certidão com o regime atual que eles optaram. Pensar antes, conversar antes, mas para isso eles precisavam saber disso. Isso né? mesmo. Com certeza a maioria das pessoas não sabe, eu não sabia. Né? Eu sou jornalista, já entrevisto o senhor há mais de 10 anos e eu não sabia que era obrigatório. Eu sabia do conhecer e tal, mas eu falei, não, isso aí depois eles descobrem ou decidem essa questão lá, né? Mas não é bem assim, né, senhor Antônio? Tu tem que se precaver com antecedência. Muito obrigado, senhor Antônio do Prado, muito obrigado a Fernanda, do cartório Antônio do Prado, e muito obrigado a todos vocês. É muito bom o nosso encontro semanal, é muito bom saber que vocês estão aí, é muito bom a interação de vocês conosco nas nossas redes sociais. Muito obrigado pelas visitas no YouTube, muito obrigado pelas curtidas no nosso Instagram e agradeço demais pelas indicações de pautas de todos vocês. Espero todos vocês aqui na semana que vem, gente. Vamos lá, juntos. Fiquem com Deus.
Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional dos principais veículos de comunicação. Assessoria Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio me trazer o troféu. Esse troféu aqui, Loró. Eu estou trazendo aqui o troféu do Mega Profissionais 2003. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né? Eu gostaria de agradecer à Rede Mega de Comunicação a escolha do nosso programa como o melhor talk show. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Saiba mais pelo site www.mega.com.br.